A paz do Senhor Jesus Cristo, graça e paz, meus irmãos do canal Intercessor Wellington Lucena. Aqui é o próprio Intercessor Wellington que vem trazer mais uma vez uma mensagem de edificação para os irmãos. Meus queridos, o Espírito Santo me tocou hoje para trazer uma mensagem do céu, revelação espiritual para a igreja do Senhor, para edificar os irmãos que almejam e buscam o crescimento espiritual. Hoje eu vou falar sobre o perigo das revelações. Meus amados irmãos, há vários vídeos que eu tenho comentado que o Senhor me usa na libertação, principalmente na intercessão. É um ministério que eu gosto de exercer, eu tenho o maior prazer de orar, de interceder pelas vidas, apesar que muitas vezes o contra-ataque do diabo vem de forma muito feroz. Ultimamente eu tenho orado contra os principados e potestades dessa cidade a qual eu moro, porque Deus me incomodou e pediu para eu entrar de uma forma mais agressiva para lutar contra esses demônios que pertencem a uma hierarquia maior no reino das trevas. Então eu tenho lutado contra o demônio da miséria, o principado da miséria, o principado das potestades da homossexualidade, do lesbianismo, do alcoolismo, da falsidade, do fingimento. Então são batalhas espirituais difíceis que eu tenho enfrentado. Eu tenho recebido muita retaliação do inferno, principalmente ânsia de vômito, dores de cabeça. Só que quando eu me recupero, o Espírito Santo vai lá e fala, começa a orar. Ele de certa forma, ele me incomoda para que eu venha exercer a oração intercessória pelas almas e guerreamento contra as trevas. Então, tem sido dias de bastante, vamos dizer, enfrentamento espiritual. São dias complicados que às vezes a gente avança, recua, tem aqueles contra-ataques malignos, mas mesmo assim a gente vai fazendo a obra. E o Senhor Jesus nos capacita. Meus irmãos, eu venho falar hoje com vocês sobre o ministério da revelação. O quão perigoso é este ministério se o homem ou a mulher de Deus não saber usar. Porque o que mais a gente vê hoje são pessoas que entregam profecias, ou melhor dizendo, as profetadas que às vezes não vêm da parte de Deus. E o Senhor me pediu para trazer um ensinamento hoje sobre isso. Primeiro vamos lá no livro de Jeremias, lá em Jeremias no capítulo 14, versículo 14 e versículo 15. Então Jeremias, livro do profeta Jeremias no capítulo 14, versículo 14 e 15, que nos diz assim: E disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei, visão falsa e adivinhação e vaidade e o engano do seu coração são o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado, e dizem que nem espada nem fome haverá nessa terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. Meus irmãos, pela misericórdia de Deus, pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, algumas vezes o Senhor tem me usado na profecia, tem me usado em revelação. E mesmo assim, quando o Senhor fala comigo, eu peço discernimento, peço confirmação e discernimento. Por quê? Porque tem pessoas que escutam a voz vindo, na mente, no ouvido, e já acha que é o Senhor e já pega e passa essa revelação. Às vezes não busca confirmação ou discernimento de Deus, se realmente é a voz de Deus. Por isso que eu sempre falo, meus amados, em alguns vídeos meus eu já orientei aqui no meu canal, que todas as vezes o cristão, quando ele for fazer a obra de Deus,
quando ele começar a fazer a obra do Senhor, o que ele tem que fazer? Ele tem que buscar ter intimidade e conexão com o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus nos diz que nós que fomos salvos, nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, por isso que nós devemos nos santificar, buscar a Deus em oração, buscar conexão e intimidade com o Senhor Jesus e com o Espírito Santo, porque é através dessa conexão que nós fazemos a obra perfeita do Senhor aqui na terra. Então, meus amados, muitas vezes eu sempre tenho orado e muitas vezes eu falo, quando eu faço as minhas orações, eu falo: Senhor, em o nome de Jesus, ó Espírito Santo de Deus, conecta-me a minha mente para que eu venha reconhecer a Tua voz. Conecta meus ouvidos para que venha reconhecer a Tua voz, Espírito Santo, para que eu venha obedecer ao Teu comando. Familiariza a minha mente, os meus ouvidos, a Tua voz. Então essa é a oração correta que o cristão deve fazer. Por que eu falo isso, meus amados? Muitas vezes a palavra de Deus, ela nos compara com soldados. E se vocês olharem no treinamento militar, o recruta, quando ele chega no batalhão, lá na infantaria, os comandantes, ele não vai pegar aquela pessoa que está crua, aquela pessoa que é neófita, que está crua, que não tem entendimento. O Espírito Santo, os batalhões não vão pegar aquele soldado e já jogar para a trincheira de guerra. Primeiro vai ter a preparação, vai ter o condicionamento físico e militar, os soldados vão aprender a manejar as armas, aprender a utilizar as armas, tanto de defesa quanto de ataque. Assim a mesma coisa acontece com nós que somos cristãos, nós que fomos resgatados para o reino de Deus, principalmente aqueles a qual o Senhor quer usar. Então nós primeiros devemos aprender a nos familiarizar com a voz do Espírito Santo, com a voz do Senhor Jesus Cristo, com a voz do Senhor Jeová. Por isso que tem um dom que se chama discernimento de espírito. Porque tem pessoas que escutam aquela voz, elas estão na presença de Deus. Aí elas escutam a voz e o diabo é enganador. Acha que aquela voz é de Deus e às vezes não é. É um espírito de confusão. É um espírito de contenda, ou um espírito de engano, vamos dizer assim, que tenta enganar aquela pessoa. A pessoa às vezes não tem experiência, ela acha que está escutando a voz de Deus e recebe aquela voz e acha que é o Senhor e pega e solta a profecia, ou solta uma revelação. Muitas vezes não sabendo que aquela revelação pode trazer escândalo, pode trazer contenda, dissensão, e em vez de somar e edificar, vai escandalizar. Presta atenção no que a palavra de Deus nos diz lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 33. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Uma coisa que eu aprendi na caminhada cristã, meus queridos, é que Deus não envergonha ninguém, principalmente em relação à profecia, em relação à revelação. Deus não envergonha ninguém, mesmo aquela pessoa que esteja no mais vil pecado. O Senhor, quando Ele exorta, Ele tem a forma de corrigir os filhos. Ou seja, Deus é santo, mas Deus é justiça, mas Deus não envergonha ninguém. Aleluia! E a forma como Deus faz o trabalhar de Deus é para ganhar a alma, é para tratar aquela alma para que ela venha gerar crescimento, ela venha gerar solidez no caminho do Senhor. Então Deus não trabalha de uma forma que vai jogar a alma para o mundo, a alma para o diabo. Deus não trabalha dessa forma, porque iria contrariar a natureza de Deus. Se Deus é amor, mesmo Ele sendo justiça, Ele trata com cada um dos seus filhos com misericórdia. Ele trata cada um dos seus filhos com zelo. Porque Deus não é Satanás que vem para destruir, para matar, não. Deus, Ele tem a forma de tratar e de corrigir cada um dos teus filhos. Em Deus não envergonha ninguém. Mesmo aquelas pessoas que estão sobre o mais vil pecado. Aquelas pessoas que estão mais atoladas no pecado. E o que eu tenho visto aqui na plataforma, meus amados,
Eu não vou defender porque a pessoa segue ou não segue sã doutrina. Aqui é questão de falar, é uma exortação da parte de Deus para as pessoas souberem usar o dom e saberem se vem da parte de Deus ou não. Então, meus amados, todas as vezes que vocês que se dizem profetas, que vão usar da revelação da parte do Senhor, peçam confirmação de Deus para ver se provém essa palavra, para ver se provém essa voz do Espírito Santo, se essa voz provém do alto, porque muitos estão sendo enganados. É igual eu falei, aqui eu não estou defendendo se a pessoa está na sã doutrina ou se a pessoa está na igreja liberal, não. A questão aqui é ter sabedoria e ter discernimento de Deus para que seja usado na revelação. Então muitas pessoas eu vejo aqui na plataforma vêm trazer revelações, às vezes as revelações não vêm da parte de Deus. Muitas vezes é da carne ou até mesmo é a voz de Satanás. Então, meus amados, aprendam a escutar a voz do Espírito Santo. Tem crente que até hoje não aprendeu a discernir a voz do Espírito Santo. E eu vou mais além aqui. Eu vou ler uma palavra que o Senhor me tocou e depois vou fazer um comentário em cima. Vamos lá no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 6. Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 6, nos diz assim, ó. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está em oculto, e o teu pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. Meus amados, uma coisa que eu aprendi na caminhada com Deus, que Deus muitas vezes age em oculto. Tem muitas vezes que o Senhor Jeová, que o Espírito Santo me trouxe revelações acerca de falsos profetas, falsos pastores, falsos crentes aqui mesmo na plataforma e até mesmo no meio da minha convivência, que o Espírito Santo me revela e às vezes não convém nem eu sair entregando as revelações de Deus. Primeiro porque o Espírito Santo muitas vezes já me pede para a revelação ficar comigo. Porque a palavra de Deus, ela nos diz que nada fica em oculto. Tudo uma hora vem à tona, a verdade vem à tona. Então tem coisas que Deus nos revela que não é para trazer de imediato. Ou seja, às vezes Deus me revela algo aqui agora que não é para trazer de imediato, para eu entregar para a pessoa. Às vezes Deus fala assim, meu querido, ora, eu só quero que você ora. Eu estou te revelando aqui e você vai orar em cima dessa revelação que eu te trouxe. Deus já falou, já fez isso comigo. Entendeu? Ontem eu tive contato com uma pessoa que, pelo contato que eu tive com ela, a pessoa estava esquisita no meio daquela ligação, no meio do contato ali. Só que o que aconteceu? Eu poderia perguntar à pessoa o que houve. Ou seja, houve o encerramento da ligação, do contato que eu tive. Aí o Espírito Santo pegou e me trouxe a revelação. Por que a pessoa estava agindo daquela forma? Aí o que eu fiz? Eu fui orar. Eu orei pela vida dessa pessoa. Vocês estão entendendo? Então nem todas as revelações que o Senhor nos dá é para que a gente venha trazer à tona, que a gente venha trazer a revelação à tona, a público, mostrar para as pessoas. Muitas vezes Deus nos revela porque a própria palavra fala que Ele quer ter intimidade conosco. Então, às vezes, acontecem algumas coisas na nossa vida, ou na vida de pessoas que estão à nossa volta, que às vezes a gente fica assim pensando, mas por que essa pessoa agiu assim? Mas por que essa pessoa está dessa forma, agindo dessa forma? Ao Espírito Santo, você tem conexão, intimidade com o servo, ele pega e fala, meu filho, ele está fazendo assim porque aconteceu isso, porque deu legalidade isso, porque Satanás está agindo dessa forma. E às vezes, mesmo que Deus te revelou, você não precisa, e Deus não quer que você chegue para a pessoa e fala. Porque muitas vezes essa palavra revelada que Deus te trouxe vai trazer mais sofrimento, e às vezes a pessoa não tem nem entendimento para interpretar essa palavra. Então cuidado, meus irmãos e irmãs que estão vindo na plataforma, trazer revelações, achando que vem da parte de Deus, não traz confirmação e solta na plataforma. Eu vejo muita gente trazendo revelação que não é revelação da parte de Deus.
Vocês estão me entendendo? Porque a pessoa, quando ela é espiritual, ela já enxerga que naquela revelação que a pessoa está trazendo, já vai trazer processo, confusão, já vai trazer briga. E Deus não é Deus de confusão, igual foi lido aqui em 1 Coríntios. Deus, ele é inteligente, ele é sábio, ele faz as coisas com perfeição. Não é com baixaria, não é com contenda, não é com processo, não é com essas coisas, não. E Deus não expõe ninguém, meus amados. No início aqui dos meus vídeos, eu fazia algumas orações de intercessões, a qual eu filmava. E eu creio que foi permissão de Deus, porque tem pessoas que querem interceder. Então essas orações, elas servem até como modelo para que muitos que queiram exercer esse ministério da intercessão venham olhar como é que eu oro. Não que eu creio que Deus vai usar da mesma forma, porque o Espírito Santo usa cada pessoa de acordo com a vontade dele. Mas tem muitas pessoas que às vezes querem interceder e falam: ah, irmão, eu não tenho um direcionamento. Então, alguns vídeos no início eu peguei e filmei as minhas orações, as minhas intercessões. Só que chegou um momento que Deus falou comigo assim: meu filho, você vai orar e não precisa filmar, porque é uma coisa que vai de mim e você e aqueles que serão beneficiados com a intercessão. Então, meu amado, Deus é um Deus de mistério e Deus gosta de agir no oculto. Agir no oculto no sentido assim: você, para fazer a obra de Deus, não precisa estar num palanque, num pedestal para que todos venham ver, não. Isso aí é querer glória, e a glória é do Senhor Jesus Cristo. Então, ultimamente eu tenho feito as minhas intercessões, e o Senhor tem prova disso, mesmo que eu tenha passado por muita retaliação, porque eu já estou batalhando contra potestades maiores, não é contra mais as hostes, não. Eu já estou batalhando contra principados e potestades, e príncipes também, principalmente dessa cidade aqui, onde eu estou residindo. Então, meus queridos, eu estou vendo a agir de Deus quando eu estou orando lá em oculto, em secreto, eu e o Senhor. Às vezes ninguém vai saber, só vai saber mesmo quem passa na porta da lavanderia à noite, às vezes 10 horas da noite, 11 horas da noite, porque eu tenho o hábito de orar alto. Isso já é um costume meu. Eu estou ali guerreando contra Satanás, lançando fogo na cara, no corpo, lançando na cabeça e pedindo a Deus que envie os arcanjos mais poderosos da hierarquia celeste para batalhar junto comigo contra os principados e potestades das trevas, porque você tem que batalhar em nome de Jesus, não dá nenhuma brecha. E, meus irmãos, outro aviso aqui também da parte de Deus: tem muitos crentes, principalmente que seguem a sã doutrina, que estão recebendo uma retaliação grave do inferno, porque estão dando brecha para Satanás. Então, meus irmãos, cuidado, vocês que estão atacando esses pseudo-crentes, esses crentes carnais aí, às vezes vocês estão nos seus canais, aí um crente carnal, um crente zombeteiro, aquele crente escarnecedor pega um vídeo seu e faz chacota, faz chocarrice, parvoíce. Você, para se vingar, tenta atacar esse crente, só que às vezes você tem brecha de pecado que não foi confessada ao Senhor. E se você tiver brecha, meu querido, eu sinto muito em te dizer, se você tiver brecha, o diabo vai entrar e vai envergonhar e vai entrar com tudo. Porque essa área de libertação, essa área de confrontação com o demônio, você tem que estar santificado. Se você tiver brecha, o inimigo sabe, igual lá no livro de Hebreus fala, que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunha, a qual, olha para você ver, que é revelação da parte do Senhor. Isso não estava nem programado, mas Deus pegou e tocou com meu coração aqui para trazer isso. Olha o que a palavra de Deus fala aqui, lá em Hebreus, aleluia. Deus me tocou agora para trazer isso aqui. Por isso que eu falo que é importante. Aleluia. Você vê como é que Deus me trouxe essa palavra aqui agora, meus amados. Para a gente tomar cuidado, essas pessoas que ficam aí, querendo atacar crente que está nas trevas, que fica tentando revidar, não está com a vida correta em Deus, aí o que acontece? Aí vem a retaliação. Aí vem a retaliação pesada das trevas. Senhor, me mostra aqui onde está o versículo, Senhor. Eu estou aqui no livro de Hebreus,
mas Deus me tocou aqui agora para falar que nós estamos rodeados por uma... Aqui, ó. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado, que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Meus queridos, eu estou vendo aqui muitos servos de Deus que estão sendo atacados de uma forma covarde aqui no YouTube, principalmente por crentes carnais, trevosos, que estão sendo usados de uma forma tremenda pelo diabo, de uma forma violenta pelo diabo. Aí a pessoa pega e fala: meu Deus, mas por que está acontecendo isso comigo? Porque às vezes você tem brechas na sua vida que não foi fechada. E quando você está em confronto espiritual com as trevas, se você tiver brecha, o diabo ele é espírito e ele anda ao nosso derredor. Então, assim como os anjos de Deus são nossas testemunhas, Satanás também fica ao nosso derredor, enxergando todas as nossas ações, mesmo que foram ocorridas lá no passado, e ele utiliza isso para entrar de forma agressiva para atacar. Então, a mensagem do Senhor não estava programada para eu falar isso aqui, ó. Deus me tocou agora para eu falar aqui, para trazer uma exortação para pessoas que estão recebendo o ataque de forma pesada. E são homens de Deus, mas que têm brechas de coisas que aconteceram lá atrás. E não trataram isso com Deus, não pediram perdão, deixaram essa brecha aberta. Então tome cuidado com o mundo espiritual, porque tudo está anotado. Até as palavras que saem da nossa boca, nós vamos dar conta para Deus no grande dia do juízo. Até pelas palavras que saem da nossa boca, nós podemos perder até a salvação. Então tem crente aí trazendo contenda, falando coisa, não vigia na língua, cuidado, porque por sua boca será condenado. Aleluia! Essa é a palavra que o Senhor me tocou para trazer, que o Espírito Santo venha capacitar cada um de vocês que estão aí na plataforma. Busquem mais de Deus, busquem do Espírito Santo, que o Senhor Jesus venha nos proteger, porque nós estamos enfrentando dias difíceis, dias terríveis aqui na terra. Somente a misericórdia do alto, somente a misericórdia do Senhor Jesus, porque cada vez que se aproxima a volta do Filho de Deus, a volta do Senhor Jesus Cristo, a batalha está cada vez mais travada, a fúria de Satanás está cada vez mais ferrenha contra os verdadeiros filhos do Senhor. Então é momento de nos agarrar, mesmo que às vezes não está sendo fácil não. Eu creio que está sendo geral, mas confiamos em Deus. Que aqueles que estão querendo chorar, gemer, que chore. Até eu já chorei também. Tem hora que eu estou passando por lutas assim, que quando eu estou com Deus eu começo a chorar. Eu falo: Senhor Jesus, tem misericórdia do teu servo, Senhor, porque está travada a batalha. Aí o Espírito Santo traz aquela acalentação para o coração. Amém, meus irmãos? Que vocês fiquem com Deus e que o Espírito Santo venha falar no coração de cada um. Permaneçam na presença do Senhor Jesus, porque próximo está a volta do Filho do Senhor Jeová. Aleluias e amém.